Sabe aquele peso que às vezes a gente sente e não sabe de onde vem? Aquela tristeza ou até um padrão de comportamento que se repete sem a gente entender o porquê? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história real e fascinante que sugere que a raiz disso tudo pode estar num lugar muito, mas muito mais fundo do que a nossa memória consegue alcançar. É uma verdadeira jornada ao coração da alma. Agora, para pensar um pouco. E se aquela angústia, aquele nó na garganta que aparece do nada, não tiver começado com a gente, nesta vida? E se for só um eco, sabe? Um eco de uma experiência de um tempo muito, muito distante? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Vamos começar então. Parte 1. Uma dor sem nome. A nossa jornada começa com a história de uma mulher, que vamos chamar de Marie, que era assombrada por um sofrimento que ninguém, nem a medicina, conseguia explicar. A Marie chegou numa sessão de terapia descrevendo um peso constante no peito. Mas olha, não era só uma tristeza. Era uma coisa física. Um calor, uma queimação que vinha de dentro, insuportável e, o mais intrigante, sem nenhuma causa médica aparente. E o ambiente dessa terapia também não era nada convencional. O terapeuta entregou para Marie 2 objetos, chamados de bastões de plasma. A ideia não era fazer um diagnóstico, mas usar esses bastões como ferramentas para ajudar ela a focar a consciência e mergulhar fundo na origem daquela sensação. E aqui a gente entra na segunda parte, ecos de uma vida passada. Aquele calor no peito da Marie não foi tratado como um sintoma para ser eliminado, mas sim como um portal, um convite para uma viagem bem inusitada. A técnica que eles usaram para essa viagem tem um nome, ponte somática. A lógica por trás disso é genial. É a ideia de que o nosso corpo guarda memórias que a nossa mente consciente já esqueceu. Aquele calor no peito da Marie não era o problema, era o endereço, a ponte que levaria direto para a memória original onde aquele trauma nasceu. E o processo é até bem direto se a gente for ver. Primeiro, focar totalmente no sintoma, no caso dela, o calor. Segundo, se permitir seguir essa sensação, sem julgar, para onde quer que ela te leve. E terceiro, acessar a memória raiz, a fonte de tudo isso. E foi exatamente isso que a Mari fez. Ao se concentrar naquele calor, a respiração dela mudou e, de repente, ela não estava mais na sala de terapia. Ela foi transportada para outro tempo, outro lugar. Uma memória incrivelmente nítida da França, lá no século XVII, veio com tudo. De repente, ela se vê numa estalagem antiga, ouvindo vozes. Ela revive uma conversa assustadora, um plano que ela ouviu naquela noite para atacar o povo dela. A tensão é tão real, tão palpável, que é como se estivesse acontecendo agora. Nari, então, revive a corrida desesperada para tentar avisar a família dela no acampamento. Só que ninguém dá ouvidos. E aí, escondida na mata, ela assiste, aterrorizada, ao massacre do seu povo. E é nesse momento que um sentimento devastador de culpa se instala nela. A crença de que ela falhou, de que ela não conseguiu salvá-los. Essa culpa é a semente do calor no peito que acompanhou por séculos. Ok, vamos para a nossa terceira parte, a terapia da alma. A experiência da Marie pode parecer coisa de filme, né? Mas ela está toda baseada numa abordagem terapêutica bem específica. Como é possível reviver uma coisa tão antiga assim? E mais importante, como é que isso pode curar alguém? O nome disso é terapia de regressão. A premissa dela é que muitos dos nossos bloqueios de hoje não nasceram agora, nesta vida. E a chave aqui, gente, não é só lembrar, como se fosse um filme, é reviver, é mergulhar de novo nas emoções, nas sensações, para finalmente liberar aquela energia que ficou presa através de uma catarse. E é muito importante a gente diferenciar isso da hipnose tradicional, aquela de palco. Na hipnose clássica, o terapeuta muitas vezes dá sugestões tentando mascarar o sintoma. Aqui, na regressão moderna, o poder está na pessoa. O terapeuta é só um guia, um facilitador, que ajuda a pessoa a encontrar a causa real do problema e não a jogar um pano por cima. Isso nos leva a uma ideia ainda mais ampla e fascinante sobre a nossa própria consciência. A de que talvez a gente não seja uma coisa só, uma unidade, mas sim um conjunto de várias partes. A essas partes, a gente dá o nome de subpersonalidades. Pensa nelas como fragmentos de nós, criados em momentos de muito impacto, de muito trauma. Em vez de se reintegrarem depois, essas partes continuam existindo ali, meio que de forma independente, e acabam influenciando o que a gente sente e como a gente age hoje. O autor Hermínio Miranda usou uma metáfora que eu acho simplesmente brilhante para isso. Ele disse que nós somos como um condomínio espiritual. Cada subpersonalidade é um morador,
com a sua própria história, suas próprias dores e suas vontades. Quando está todo mundo em harmonia, a vida flui. Mas quando eles entram em conflito, aí surge a confusão interna. E o que será que ativa esses moradores? Olha, às vezes são coisas muito simples do dia a dia. Um olhar específico, uma paisagem, uma música. Até a energia de outra pessoa pode funcionar como um gatilho. E aí do nada vem uma reação, um sentimento que parece totalmente desproporcional para o momento. Sabe por quê? Porque um fragmento antigo nosso foi ativado. Certo, então vamos para a quinta parte, reconectando os fragmentos. Se a gente é esse condomínio cheio de vozes, como é que a gente bota a ordem na casa? Bom, a resposta está em voltar para o processo de cura da Mari, que é onde a teoria e a transformação se encontram. O processo de cura, na verdade, não usa uma técnica só, mas sim uma combinação de várias ferramentas. Algumas delas ajudam a gente a conversar com esses fragmentos internos. Outras oferecem o que chamam de frases de solução, para resolver conflitos antigos. E tem ainda as que ajudam a ressignificar a experiência traumática, guiando a pessoa de uma forma bem suave e respeitosa. No auge da sessão da Mari, o terapeuta conduziu ela a dizer uma frase de cura, uma frase direcionada à família dela daquela vida passada. E não é uma frase de desculpa, viu? É uma frase de reconhecimento e de libertação. Foi o que eu pude fazer. Uma aceitação profunda do que aconteceu. E aqui, gente, é o ponto da virada. No exato momento em que essas palavras são ditas com intenção, com coração, o calor no peito da Mari simplesmente some. A energia que estava presa há séculos finalmente se dissolveu e, no lugar, uma paz imensa tomou conta. A cura aconteceu ali, naquele instante. E com isso, chegamos à nossa última parte, a jornada à totalidade. A história da Mari nos dá uma lição muito profunda sobre o que a cura significa de verdade. Não se trata simplesmente de fazer uma dor de cabeça sumir ou uma ansiedade ir embora. Isso seria só tratar a superfície, mascarar o problema real. O verdadeiro objetivo é a integração. É trazer de volta para casa todas essas partes perdidas, todas essas vozes esquecidas dentro da gente, para que o nosso condomínio espiritual possa finalmente se tornar um lar em harmonia. A cura, no fim das contas, é um retorno à totalidade. Então fica aqui uma reflexão final. Quais ecos do passado, quais vozes internas podem estar aí, esperando para serem ouvidas, reconhecidas e finalmente integradas na nossa própria jornada? Talvez a busca pela nossa totalidade comece com um gesto bem simples, o de escutar.